Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, nós vamos aprender várias propriedades muito importantes sobre determinantes. Muito bem. Nessa aula de hoje, nós vamos então explorar aqui 6 propriedades bastante importantes sobre determinantes. Algumas delas aqui nós vamos dar uma justificativa matemática adequada, ou seja, vamos fazer uma demonstração. Outras a gente apenas vai comentar, ok? Vamos começar então pela primeira delas, que é chamada de fila nula, né? Como calcular o determinante de uma matriz que possui uma fila nula? E o que é uma fila? Uma fila aqui para nós pode ser tanto uma linha como uma coluna, certo? Então, para nós, uma fila é uma linha ou uma coluna. Todas as minhas demonstrações vão ser feitas para matrizes 3 por 3, mas é claro que elas permanecem válidas para matriz de ordem superior, tudo bem? Então, aqui eu tenho A11, A12, A13. Vamos supor, por exemplo, que a fila nula seja a minha segunda linha. Poderia ser qualquer linha e qualquer coluna, certo? Então, essa vai ser a minha matriz A. Eu tenho aqui A13, A23, A33. E o objetivo, então, é mostrar que o determinante dessa matriz vai ser sempre igual a zero. Nós vamos utilizar a regra de Sarri. Então, o que nós precisamos fazer é repetir as duas primeiras colunas. Vamos repetir aqui A11, A12, 00, A13, A23. Repare que ao fazermos aqui a multiplicação em cada um das nossas diagonais, a gente sempre vai ter um zero. E ao fazer o produto de elementos onde um dos fatores é zero, nós sabemos que o resultado, independente de quem sejam esses outros coeficientes, isso vai zerar. Então, no final das contas, a gente fica apenas com zero menos zero, que é igual a zero. Ou seja, se no cálculo de um determinante nós identificamos que uma determinada matriz possui uma linha ou uma coluna que contém apenas zeros, eu não preciso realizar o cálculo, eu já sei que o resultado vai ser igual a zero, ok? Muito bem. Vamos então agora para a nossa propriedade número 2. A propriedade número 2 tem a ver com a troca de filas paralelas. Ou seja, eu agora vou ilustrar trocando colunas, ok? Então, a nossa matriz A, de novo estou pegando uma matriz 3 por 3, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Então, vou considerar aqui a matriz A', obtida a partir da matriz A, trocando a primeira e a terceira linhas, ou melhor, a primeira e a terceira colunas de posição. Nós vamos ver que o preço que a gente paga por trocar duas filas, né, quer sejam duas linhas ou duas colunas de posição, é simplesmente alterar o sinal do determinante. Então, aqui vem A13, A23, A33, A12, A22, A32, A11, A21, A31. Então, nós vamos aplicar a regra de Sarri em ambas matrizes e verificar que, de fato, o determinante de uma vai ser menos o determinante da outra. Certo? Vamos, então, repetir aqui as duas primeiras colunas na nossa matriz A. A gente fica com A11, A12, A21, A22, A31, A32. Evidentemente que esse processo da regra de Sarri, à medida que você vai fazendo ele muitas vezes, ele já se torna tão automático que você consegue fazer mentalmente, sem a necessidade de estar repetindo essas duas colunas, tá? É bem comum a gente fazer isso mentalmente. Então, nós vamos ficar aqui com
Vamos escrever aqui em cima o determinante da nossa matriz A. O determinante, então, da matriz A será A11, A22, A33 mais A12, A23, A31 mais A13, A21, A32 menos, e aqui vou colocar entre parênteses. Agora nós vamos fazer o produto da diagonal secundária e dessas diagonais aqui que estão paralelas a ela. Então aqui vai ser A13, A22, A31 mais A11, A23, A32 mais A12, A21, A33. Então, esse é o determinante da matriz A. Muito bem. O determinante da matriz A', eu vou fazer os cálculos aqui, então, mentalmente, para a gente ganhar um pouco de tempo e economizar espaço. A13, A22, A31, mais A12, A21, A33, mais A11, A23, A32, menos A11, A22, A33, mais A13, A21, A32, mais A31, A12, A23. Agora repare que o que nós temos aqui é exatamente igual ao que nós temos aqui nessa linha acima. Correto? O que está mudando é apenas esse sinal que vai multiplicando todos esses termos. Mas o que tem aqui dentro do parênteses é exatamente igual, a menos aí de uma reordenação das parcelas e dos fatores. Mas nós temos exatamente iguais aqui, ok? Bem como também nós temos que essas parcelas correspondem a essa soma aqui dentro do parênteses. A diferença também é apenas um sinal de menos. A gente pode perceber essa igualdade a menos de uma reordenação aí das parcelas e dos fatores. Então, a conclusão que a gente chega é que, de fato, o determinante da matriz A', obtida por uma permutação entre duas filas, né, ou seja, uma permutação, uma troca, né, de duas filas, no nosso caso aqui de duas colunas, simplesmente o que acontece com essa nova matriz é trocar o sinal do determinante, certo? Então, essa é uma propriedade que vai ser bastante útil, certo? A propriedade número 2 e a propriedade número 3 vão ser muito úteis, sobretudo quando nós estivermos calculando determinantes com o objetivo de utilizar a regra de Chior. Nós vamos ver que essas duas propriedades aqui, 2 e 3, vão ser fundamentais para a gente estender a aplicabilidade da regra de Chior para uma matriz qualquer, ok? Então, vamos deixar aqui registrado que o que aconteceu, né, o resultado é que o determinante da matriz A' nada mais é do que menos o determinante da matriz A. É isso que diz a nossa segunda propriedade, ok? Muito bem. Vamos então agora para a nossa terceira propriedade, multiplicação de uma fila por um número real. Para isso, nós vamos
precisar aqui pagar essas demonstrações, para a gente então poder verificar a validade da nossa terceira e muito importante propriedade. Muito bem. Então, propriedade número 3 diz o seguinte: eu vou multiplicar agora uma fila. Vou colocar, por exemplo, uma linha, tá? Uma linha sendo multiplicada por um número real. Então, nós teremos aqui A1, A12, A13, A21, A22, A23. Vou multiplicar aqui a terceira linha por um número real K, certo? Então, nós ficamos com K vezes A31, K, A32, K, A33. Desejamos calcular, então, o determinante da matriz A e queremos verificar que esse determinante será exatamente o determinante da matriz A', onde a matriz A' é a matriz gerada pelos elementos da matriz A sem a presença do K, certo? Vou aqui escrever quem é a nossa matriz A'. Vai ser A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, certo? Ou seja, a matriz A sem estar multiplicada por esse K. Então, nós queremos verificar que o determinante da matriz A vai ser K vezes o determinante da matriz A'. Para isso, nós vamos utilizar a regra de Sarri. Então, nós vamos repetir aqui as duas primeiras colunas. A21, A22, K, A31, K, A32. Repare que ao multiplicar os elementos aqui da diagonal principal e das diagonais aqui paralelas a ela, cada termo K vai aparecer exatamente uma vez. E os termos que vão se multiplicar aqui são exatamente os mesmos termos que aparecem na hora de fazer o cálculo do determinante da matriz A', certo? Então, cada parcela vai estar multiplicada por K. Assim como nas diagonais, no produto das diagonais secundárias, nós teremos também cada uma das parcelas multiplicada por K uma única vez. Ou seja, de fato, ao calcular esse determinante, a gente vai poder simplesmente colocar o K em evidência e multiplicar pelo determinante da matriz A', certo? Então, essa propriedade realmente vai ser uma propriedade bastante útil, né? Sobretudo quando formos utilizar a regra de Chior. Vamos então para a nossa quarta propriedade. A quarta propriedade tem a ver com filas paralelas iguais ou proporcionais. Vamos abordar então primeiro o caso onde nós temos filas iguais. Ou seja, vamos supor que a nossa matriz A possui duas colunas iguais, por exemplo. Tanto faz ser linhas como colunas, né? A1, A1, 2. Então, vamos supor que a primeira e a terceira linha, ou melhor, que a primeira e que a terceira colunas são iguais. Então, aqui a gente fica com A21, A22, A21, A31, A32, A31. Então, a primeira e a terceira linhas, ou melhor, a primeira e a terceira colunas coincidem. O nosso objetivo é mostrar que esse determinante, então, obrigatoriamente vai ser zero. E o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar justamente a nossa propriedade número 2 para garantir isso. Por quê? De acordo com a propriedade número 2, se eu troco duas filas de posição, o determinante da minha matriz troca de sinal.
Se eu trocar, então, por exemplo, a primeira coluna e a terceira coluna de posição, eu automaticamente troco o sinal do determinante. Mas o interessante é que essas colunas sendo iguais, a gente vai permanecer com a mesma matriz, né? Pela propriedade número 2, eu estou dizendo, em outras palavras, que o determinante da matriz A é igual a menos o determinante da própria matriz A, uma vez que essa troca aqui não gerou uma matriz diferente. Isso significa, trazendo aqui o menos det de A para a esquerda, que 2 vezes o det de A é igual a zero. Ou seja, consequentemente, dividindo aqui por 2, né, eu posso cancelar aqui esse 2, o determinante da matriz A é zero. Então, se eu tenho duas filas iguais, eu posso já, de cara, concluir que o determinante dessa matriz é zero. O mesmo também acontece se eu tiver duas filas proporcionais. Então, vamos agora ilustrar essa situação. Nesse caso, então, a nossa matriz A vai ser uma matriz onde, por exemplo, eu tenho aqui a primeira linha, né? A11, A12, A13. Vou supor que a segunda linha seja proporcional à primeira linha, ou seja, que ela é uma constante vezes a primeira linha. Então, é A1, A12, A13. A terceira linha permanece A31, A32, A33. Certo? Então, quem é o determinante da nossa matriz A? Pelo que nós aprendemos com a propriedade número 3, esse determinante da matriz A vai ser igual 3 vezes o determinante da matriz A'. Onde quem é a nossa matriz A'? A nossa matriz A' vai ser a matriz gerada a partir da matriz A, onde eu elimino essas constantes, tá? Certo? Onde eu elimino essas constantes. É exatamente o que diz a propriedade número 3, certo? Bom, acontece que essa matriz A', ela tem a propriedade que as suas duas primeiras linhas são iguais. Então, pelo que nós acabamos de verificar, se ela tem duas linhas iguais, significa que o seu determinante é zero. Então, isso é 3 vezes zero, que é igual a zero. Ou seja, a conclusão é que o determinante da matriz A é igual a zero. Então, tanto faz ter filas iguais como proporcionais, eu também não preciso mais calcular esse determinante, eu já sei que o resultado é zero. Vamos então agora explorar a propriedade número 5. E a propriedade número 5 é também uma propriedade muito interessante, muito importante, pois tem a ver com a matriz transposta, que é uma matriz de aplicações bem interessantes quando a gente está estudando lá na álgebra linear. E para isso eu vou precisar definir o que é a transposta de uma matriz. Muito bem. Dada uma matriz A, uma matriz AI J, com M linhas e N colunas, nós vamos definir a transposta da matriz A e vamos representar por AT a matriz AJI N por M. Ou seja, a matriz onde eu troco os índices da linha e da coluna de posição. Em outras palavras, eu estou dizendo que a matriz transposta é aquela obtida a partir da matriz A, onde as suas linhas são obtidas das colunas da matriz A, ou equivalentemente que as suas colunas são obtidas através das linhas da matriz A. Certo? Então, vou fazer aqui um pequeno exemplo, antes de partir para a propriedade número 5. Se eu tenho a matriz A como sendo a matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, quem seria então a matriz transposta? A matriz transposta, como a matriz A é uma matriz 2 por 3, vai ser uma matriz 3 por 2, onde cada linha se torna uma coluna. Então, a primeira coluna da minha matriz transposta será 1,
2, 3. A segunda coluna, 4, 5, 6. Então, essa é a matriz transposta de uma matriz dada, ok? No nosso caso aqui, então, nós temos uma matriz A arbitrária, eu vou tomar uma matriz 3 por 3. Nós queremos verificar que o determinante da matriz transposta é exatamente igual ao determinante da matriz original. Então, nós temos aqui A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, certo? E a nossa matriz, então, transposta será a matriz A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Vamos verificar, então, que, de fato, esses determinantes são iguais. Para isso, nós vamos utilizar a regra de Sarri, ok? Então, vamos repetir aqui as duas primeiras colunas. A11, A12, A21, A22, A31, A32. Da mesma forma, vamos repetir as duas primeiras colunas da matriz transposta. Então, A11, A21, A12, A22, A13, A23. Vamos lá. Então, multiplicando os termos aqui da diagonal principal e das diagonais aqui paralelas, nós concluímos então que o determinante da matriz A é igual a A11, A22, A33, mais A12, A23, A31, mais A13, A21, A32, menos, vamos colocar aqui agora entre parênteses. Então, ficamos com A1, 3, A2, 2, A3, 1, mais A1, A2, 3, A3, 2, mais A1, 2, A2, 1, A3, 3. Vamos agora calcular o determinante da matriz transposta, certo? Multiplicando aqui, então, os elementos da diagonal principal e dessas aqui paralelas a ela, nós obtemos A1, A2, 2, A3, 3, mais A2, 1, A3, 2, A1, 3, mais A3, 1, A1, 2, A2, 3. Repare que esses termos que estão sendo somados são exatamente iguais aos termos que a gente tem aqui no determinante da matriz A. A menos de uma mudança, né, de ordem aqui dos fatores, a gente pode identificar cada uma dessas parcelas. Correto? Então, a gente tem aqui uma igualdade nessa primeira parte. Vamos ver então como vai ficar na parte que é negativa aqui, né, com sinal negativo. Então, multiplicando agora esses outros termos, a partir da diagonal secundária, nós vamos obter A3, 1, A2, 2, A1, 3, mais A1, 1,
A32, A23, mais A21, A12, A33. Repare, então, que essa parcela é idêntica a esta parcela aqui, novamente a menos de uma permutação aí nos fatores. Note que essa segunda parcela é idêntica também à segunda. E, finalmente, que as duas últimas aqui também são idênticas. Ou seja, de fato, a conclusão anunciada é válida. O determinante da transposta e da matriz original coincidem. Essa é uma propriedade muito importante, ou seja, o determinante é invariante pela operação de transposição de matrizes. Muito bem, finalmente nós chegamos à sexta e última propriedade, que na verdade é conhecida como um teorema, né? O teorema de Binet. E ele diz aqui para a gente que o determinante do produto entre duas matrizes é o produto dos determinantes. Essa propriedade aqui eu não vou demonstrar, eu vou deixar aí a cargo do nosso estudante que ele verifique, né, a validade dessa propriedade, mas é uma propriedade também muito importante, principalmente quando a gente estiver calculando determinantes onde as matrizes muitas vezes não são conhecidas. Em algumas situações, em alguns problemas, a gente tem um conhecimento sobre o valor de determinantes, mas muitas vezes não temos os elementos da matriz. Então, em problemas assim, eu posso dizer de natureza um tanto mais técnica, a gente pode estar utilizando aí o teorema de Binet para nos ajudar nessas situações, ok? Bom, pessoal, então é isso. A partir da nossa próxima aula, então, nós vamos averiguar outras possibilidades que nós temos para o cálculo de determinantes, como o teorema de Laplace e a regra de Chiot, e essas propriedades aqui vão ser muito importantes. Como eu disse, né, sobretudo as propriedades 2 e 3, no caso da regra de Chiot, serão propriedades cruciais para a gente conseguir estender essa regra a uma matriz quadrada qualquer, ok? Então a gente se vê no nosso próximo vídeo. Eu espero que você já esteja inscrito no nosso canal. Caso contrário, você pode fazer isso agora. Não se esqueça também de ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E claro, não esqueça também de deixar o seu like, vai ajudar aqui bastante, tá ok? Forte abraço, até a próxima.